Salve, salve galera, Gerson Brusque aí na área, cafezinho, né? 5 hábitos para vocês conseguirem emagrecer com efetividade. Quais que vocês pensam que é? Cápsula? O que mais? Drogas? Esteroides anabolizantes? Quem sabe, né? Então vamos lá, falando sério aí com vocês. Tem um convite aí super especial para fazer para vocês. Eu estarei lançando um grupo de WhatsApp falando sobre emagrecimento, a estética de modo geral, a melhora do dia a dia de vocês em termos de cognição, né, de funcionalidade, até mesmo de treinos, como é que poderia estar fazendo de acordo. A gente vai trocar umas ideias aí no grupo, certo? Vai ter o link de acesso, né, no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Então assim, fica de olho, tá? Que daqui a pouquinho eu tô lançando para vocês esse grupo que vai mudar a vida de vocês em todos esses sentidos, tanto estéticos, quanto cognitivos, quanto a funcionalidade e a mudança de vida que tu tanto espera e como a gente faz isso. Através do que eu vou ser tua rede de apoio e as pessoas que estarão lá também vão ser, certo? Conto com vocês lá. Isso aqui não significa que tem que ser uma ordem, né, sequencial nisso. O que significa? Que você precisa adaptar isso de acordo com a tua rotina. Por exemplo, dormir bem. Pô, cara, o nosso sono regula todo o nosso metabolismo, certo? Por exemplo, pessoas que dormem menos de 6 horas, a gente tem um aumento exponencial de 385 calorias em fome, né? Pessoas que dormem mal, a gente tem uma perda de sensibilidade à insulina. O que significa isso? Você tem um metabolismo menos apto, ou seja, tem mais predisposição a acumular energia, né, na forma de gordura principalmente. Você tem uma diminuição da tua cognição, tem uma diminuição da tua performance, da tua vontade no dia a dia. E aí, como é que tu vai fazer para emagrecer se tu não vai ter a vontade que tu precisa nesse sentido, certo? Então o sono, galera, é primordial. Pessoas precisam dormir de 6 a 8 horas, certo? Ah, Gerson, mas eu não preciso. Obviamente que tem pessoas, né, que dormem um pouco menos, mas quando eu falo um pouco menos é 6 horas, né, e tem uma disposição maior, certo? Mas o que acontece? Pô, a gente tem o nosso ciclo circadiano, certo? O que é isso? É o que rege o nosso metabolismo. Muitas vezes as pessoas chegam lá para mim e falam assim: ah não, Gerson, eu sou noturno. Ah, tu é noturno, velho. Tu enxerga no escuro? Daí a pessoa vai falar assim: não, então tu não é noturno. Por que meia-noite chama meia-noite? Né? Meia-noite chama meia-noite porque é o meio da noite. Onde é que a gente deveria estar no meio da noite? Dormindo ou acordado? Dormindo, porra! Como é que tu vai querer emagrecer se tu não faz? Tu vai contra a tua fisiologia, né? Se tu conseguir aí uma cápsula, alguma coisa, tu me avisa que eu também vou querer. Então, sono é primordial, galera. Quando vocês pensam em ter uma performance, né, em ter uma melhor cognição, seja no treino, seja para estudar, seja no teu trabalho, né, uma melhora da composição corporal, de como esse teu metabolismo aí está funcionando. Como eu falei, a gente precisa ter uma boa sensibilidade à insulina, a gente precisa ter uma boa sensibilidade à leptina, que são 2 hormônios da saciedade. Então, o nosso sono, né, dormir pelo menos de 6 a 8 horas é primordial nesse sentido. Senão, vai desregular tudo, cara. Pô, imagina com uma fome a mais de 385 calorias. Vai conseguir? Não vai, certo? A tua alimentação, eu costumo dizer assim, pô, se teu carro é a gasolina, vai adiantar tu botar água no carro? A não ser no radiador, né? Não vai, ele não vai andar. Então, assim, o que rege o nosso metabolismo é ter um padrão alimentar adequado, né? O que é um padrão alimentar adequado? Vocês podem se basear, por exemplo, numa dieta mediterrânea, que é o quê? São óleos vegetais, são carne magra, né? O azeite de oliva que entra nesses óleos, certo? Um tipo de carboidrato bom aí para vocês, ao invés de comer fast foods e afins, certo? Esse padrão alimentar está incutido de como você rege o teu metabolismo. Por exemplo, a pessoa chega aqui e não toma nenhuma fonte de cálcio, né? Onde é que a gente encontra cálcio principalmente? Né? Iogurte, leite, né? Até mesmo queijo. E
e a pessoa não faz essa ingesta. Então o nosso metabolismo também está totalmente incutido, né, naquelas vitaminas que fazem parte de um padrão alimentar, que você consiga, né, ter uma qualidade nutricional nesse sentido. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso adaptando de acordo com a rotina e o objetivo da pessoa. Por exemplo, uma fonte láctea, uma fonte de ferro, principalmente oriundo aí de feijões, né, lentilhas, certo? O que a gente precisa? Ter uma fonte de carboidrato. Galera, o nosso cérebro com em torno de 1,2 kg a 2 kg aí, ele consome 35% da nossa energia. Ou seja, ele é o órgão mais custoso para nós. E ele se alimenta predominantemente de glicose. Ou seja, não entra ácido graxo lá pro teu cérebro. Ou seja, cara, tu não come carboidrato, tu vai ficar burro, certo? Além do que, né, não comer vegetais, por exemplo, que eu sempre bato nessa tecla, frutas e vegetais. O que as frutas e vegetais fazem? Que eu tô cansado de falar sobre isso. Tô cansado não, né? Porque eu sempre falo, né? Mas o que as frutas e vegetais eles causam no nosso organismo? Eles têm fitoquímicos, bioativos, vitaminas e minerais que acontece o quê? Que regem o nosso metabolismo, certo? Como assim, Gerson? Eles alimentam os caras chamados ácidos graxos de cadeia curta, certo? Esses ácidos graxos de cadeia curta, acetato, propionato e butirato, eles regulam o nosso metabolismo. Todas as nossas doenças começam pelo nosso intestino. Pô, galera, se você não se alimenta bem, não tem um déficit calórico adequado, né? É só bater macro da déficit calórico? Não, cara. Frutas e vegetais, eles têm essa função, né? Que são carboidratos altamente fermentáveis, chamados food maps, que alimentam esses caras que regulam o nosso metabolismo. Então, alimentação, se você quer ser bom de cama, né? Se você não quer cagar que nem cabrito, aquelas bolinhas, né? Se você quer ter uma performance, uma cognição onde a pessoa não te perguntar e tu fica... né? Então a tua alimentação e esse padrão alimentar está totalmente incutido, né? Eu acho engraçado que principalmente a mulherada, né, compra óleo de coco para vagina, por exemplo, melhorar o pH vaginal. Compra não sei o que de abacate para o cabelo, né? Passa creatinina na sobrancelha para melhorar, colírio de não sei o que. Vai ver a dieta da bonita, é só merda, né? Não no sentido literal, mas é o que? É hambúrguer, é batatinha, é chocolatezinho, e o que tem que fazer não faz. Aí fica 5 dias sem cagar, né? Parece uma égua prenha ali, aquele panção, né? Bate na barriga, chega a parecer um tambor, dum, dum, de tanto gases que tem e cocô ali que não anda, né? E por quê? Porque não faz o básico bem feito. Então a nossa saúde, o nosso emagrecimento, você tem que entender que tem todo um contexto por trás. Não é tomar uma cápsulazinha lá e tô bem, tô faceiro aqui, tô tudo certo. Não, né? Então a gente tem que pensar sempre no contexto. Então, frutas e vegetais, ter fontes de vitamina D, de ferro, para quê? Para o nosso metabolismo estar funcionando. Por exemplo, se está com deficiência de vitamina D, o que vai acontecer? Pô, teu metabolismo ele não vai andar direito. Por quê? Porque está assim. A gente tem que buscar o quê? Essa homeostase. Né? E como é que a gente faz isso? Com um padrão alimentar adequado, certo? Hidratação. Cara, nosso corpo é composto por 75% de água, porra. Tu não vai tomar a porra da água. Gerson, eu não consigo tomar água. Bah, brother, meninas aí. Se não consegue tomar água, tu não vai fazer nada na tua vida, né? Porque, meu Deus, qual que é a dificuldade de fazer isso aqui, ó? Olha só, olha, vou mostrar pra vocês que difícil que é tomar água. Olha só, a garrafa tá aqui, ó, vou fazer passo a passo. Ó, fechadinho. Olha que difícil. Meu Deus, tô quase cansando. Olha só, para engolir então, ó. Nossa, realmente muito difícil, né? Então assim, uma estratégia, galera, a gente tem, dá para fazer várias coisas. Essa aqui tu vai pedir pros nono e pras nonas, né? Porque eles não têm muito manha com a tecnologia. Não que eu seja o cara da tecnologia, mas eu tenho manha. Por exemplo, botar umas etiquetas assim na tua garrafa, ou como uma garrafa bem cara, bem bonita, que aí tu vai lembrar de tomar. Por exemplo, das 7 às 9 tem que estar até aqui. Né? Das 9 às 11 tem que estar até aqui. Né? Das 11 até, não sei, até aqui. Então, assim, deixa na frente, você precisa visualizar. Lembra que eu falei lá no começo sobre neuroplasticidade, que a gente aprende através disso? Então, a exposição tem que se hidratar. Quanto, Gerson? A gente calcula em torno de 40 a 50 ml por quilo de peso. Se você tomar 1,5 litro de água por dia, pura, tá de boa.
Tá? Como é que eu vou saber se tomei bastante água ou não? A partir ali do meio-dia, se teu xixi tá clarinho, tua urina tá clarinha, tá top, entendeu? Então manter o nível de hidratação para o teu corpo conseguir funcionar, certo? Outra coisa, exercício físico. Como é que a gente pensa no exercício físico? Para gastar caloria? Não, cara. Como assim, Gerson? Eu vou pensar no exercício o quê? Adaptações metabólicas oriundas do exercício físico. Eu falo de musculação, eu falo de cardio, eu falo de dança, eu falo de bike. Cara, o que tu quiser se envolva em exercício físico, atividades físicas, certo? Por quê? Vamos pegar a musculação. O que a musculação causa? A musculação causa aumento de receptor AR, que é receptor de testosterona. A musculação aumenta a tua sensibilidade à insulina. A musculação aumenta os teus receptores AR. A musculação aumenta a tua célula satélite. A musculação aumenta teus mionúcleos, além do que aumenta a tua biogênese ribossomal. O que é isso? O que tu está falando, Gerson? São adaptações que melhoram o teu metabolismo. Falando de storytelling, né? O que acontece? Pensa que tu é um Uno que faz 16 km por litro. Você é econômico. Quando você cria essas adaptações lá no teu músculo, lá no teu organismo, né, propriamente dito, você se transforma num Porsche que faz 4. Ou seja, a metabolização dessa energia, desses macro, desses micronutrientes é muito mais efetiva. Certo? Então a gente tem que pensar no exercício físico como longevidade. A gente tem hoje em dia obesidade sarcopênica, né? O próprio envelhecimento que causa sarcopenia, que é a deficiência de massa muscular. Hoje a gente tem estudos que aumento de massa muscular, principalmente na terceira idade, nos idosos, eles têm um aumento de longevidade e funcionalidade na vida muito grande, de até 10 anos. Né? De uma pessoa que não treina, principalmente musculação. Então assim, galera, como é que eu faço para começar? Começa. Tu não vai sair de nunca ter feito exercício físico para fazer 6 vezes musculação e 6 vezes cardio, por exemplo. Não, cara. Começa com atividades prazerosas do teu dia a dia, certo? Então é isso. Aos poucos vocês entenderem todo o contexto, para quê? Para que vocês consigam chegar no objetivo de vocês, certo? Outra coisa muito importante, como é que a gente faz para ter rotina? Cara, tem um negocinho que é bem... que acho que vocês nunca ouviram falar, né, cara? Mas ele é milagroso, vou mostrar pra vocês. Post-it, né? Post-it, né? Então, anota, galera. Anota, pega uma agenda e anota. A nossa agenda é o nosso segundo cérebro. Quando você tem as coisas anotadas, fica muito mais fácil. Por quê? Porque tu não gasta energia para precisar pensar no que você vai ter que fazer, certo? Você vai ter uma rotina, aquilo ali causa um estresse menor pro teu cérebro, uma inflamação menor pro teu cérebro. Consequentemente, você vai estar mais organizado, você vai conseguir seguir mais uma dieta, certo? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a galera, eles acham que é uma coisa que tu vai fazer que vai resolver. E não é. É um contexto todo por trás, né, que está incutido, que vocês precisam entender. Por que eu gero tanto resultado na galera? Porque eu faço entender como funciona, certo? Então, é isso que eu preciso de vocês. Que vocês entendam o contexto, né? Sobre dormir bem, sobre se alimentar bem, a importância do intestino, a hidratação, né? O exercício físico, o comer frutas e vegetais. Então é isso. Quando você consegue entender o contexto e trazer, né, para vocês esse tipo de situação e conseguir adaptar para a tua rotina, cara, eu te garanto, não vai ser mudança apenas estética, vai ser mudança na tua vida. Espero vocês para o próximo vídeo. Diz lá para eles, olha lá, olha aqui, mostra lá para eles que você tem uma alimentação adequada, inclusive com lanches. Vai, vamos virar lá? Mostra aí quem você é.